Olá, aluna, olá, aluna. Bem-vinda a mais uma aula de arte. Nós estamos aqui finalizando o quesito arquitetura na arte gótica, tá bom? Porque depois dessa aula nós vamos falar sobre a pintura desse período, os artistas relevantes desse período, e esse é o último elemento assim da arquitetura que a gente vai abordar, certo? Então nós vamos falar sobre as gárgulas na arte gótica, um elemento da arquitetura, certo? E muito se fala a respeito desse elemento, né? Na verdade, eu procurei alguns vídeos para passar para vocês até, mas o conteúdo acabou se tornando um pouquinho pesado, né, com algumas nomenclaturas assim que eu achei desnecessário passar para vocês. Mas a gente precisa compreender que para muitas pessoas, né, ativou-se o imaginário, algumas histórias surgiram a partir desses elementos que são muito grotescos, né? Na verdade, são representações assim grotescas de animais, de seres humanos, uma coisa bem pesada, feia, né? Então surgiu muitas histórias desses elementos, muitas histórias das gárgulas, né, dizendo que eles estavam ali para proteger ali a catedral, as pessoas de espíritos maus, ou mesmo que eles representam o mal, que estão sempre de olho nas pessoas, ou que em algum momento eles ganham vida. Então existem muitas especulações, muitas histórias, né, inverdades, na verdade, né, gente? São mitos, né? São histórias realmente inventadas. Mas nós queremos, assim, vamos dizer assim, colocar o pé no chão e nós queremos ver a real função das gárgulas, né? Será que era só enfeite? Tá parecendo, professora, que na verdade a gárgula é uma escultura, pelo que eu percebo, e que está enfeitando, adornando a arquitetura. Vamos ver? A gárgula no latim significa gargue, garganta. Então, no campo da arquitetura, trazendo a gárgula para a arquitetura, na verdade, ela é uma parte saliente de uma calha, gente. Isso mesmo, as gárgulas ela tem essa função. Elas são uma parte saliente esculpida de uma calha. Qual é o objetivo? Escoar a água de chuva, a água pluvial, né? A certa distância das paredes. Por quê? Porque eles não queriam que caísse toda a água nas paredes, a fim de deteriorar, destruir, manchar as paredes, né? Então, esses elementos, essas gárgulas, eram colocadas propositalmente para meio que decorar, né, o final dessa calha, tá? Então, por que garganta? Porque a água ali, ela ia escoar exatamente pela garganta da gárgula, certo? E era uma forma assim, parecia que ela estava cuspindo água longe, né? E realmente essa água que saía dessa calha, ela não esbarrava na parede. Então tinha uma projeção dessa gárgula literalmente para jogar água para longe, certo? Era geralmente em pedra, tá? E muitas das vezes adornado com uma figura grotesca, animal ou humana, tá? E muito utilizado na arte gótica. Ela originou-se no século XIII, época em que as águas pluviais eram depositadas nas ruas mesmo, nas vias públicas. Por quê? Porque não existe um sistema de encanamento de água pluvial igual nós temos hoje, né, gente? Antes não, eram depositadas todas realmente na via pública, tá? Essas calhas eram adornadas com figuras monstruosas, as quais cuspiam águas pela boca, foi o que a gente acabou de dizer, tá? E elas acabaram se tornando muito popular, tá? Existe uma catedral, a Catedral de Notre-Dame em Paris, que ela é muito famosa, uma catedral gótica famosa. Existe um filme inspirado nessa catedral, que é o Corcunda de Notre-Dame. Inclusive, eu estou colocando para vocês aí um link de um trecho desse filme, a fim de quê? A fim de que você possa observar e identificar alguns elementos da arte gótica, inclusive a gárgula, tá? Você vai ver aí os dois lados que a gente acabou de dizer. Você vai ver tanto essa gárgula aí com vida, quanto a gárgula com a função mesmo de calha, né,
botando a água para longe das paredes. Você vai ver isso nesse trecho, então, desse filme. Então, fique ligado, entra no link que eu mandei para vocês e deem uma olhadinha que a gente conversa sobre ele no chat, tá bom? Vamos lá. Então, aqui é uma gárgula, olha. Elas passaram a ter um aspecto mais decorativo também e passaram a atrair cada vez mais a atenção dos escultores. Então, poderia ser uma calha simples? Poderia. Mas decidiram, então, fazer essas terminações dessas calhas com essas esculturas, tá bom? Ignore o latido do meu cachorro. Enfim, decidiram fazer dessa forma. A gente falou que o estilo dos godos, o estilo dos descendentes, era um estilo bárbaro, então tinha essa pegada mesmo exagerada, né? Que a gente falou sobre isso na aula passada também. Então aqui tá alguns exemplos para vocês, ó. Nessa forma aqui é a forma humana, tá? Olha como é afastado da parede, tá vendo? A água saía por aqui, ó. Por isso gárgula, significa garganta em latim, tá? Mas você vê que é uma imagem grotesca, uma escultura grotesca, né? Relativamente, quando a gente fala assim, é uma coisa pesada, exagerada, tosca, feia, vamos dizer assim. Aí você vê aqui, ó, que as pernas, né, remetem a um animal. Aqui também a gente tá vendo? Sempre observando, ó, a distância das paredes, olha o rosto, né, da figura. É bem grotesco mesmo. Aqui você tá vendo uma gárgula da Catedral de Notre-Dame, lá em Paris. Tá bom? Então, se você quiser dar uma olhadinha, olha, na verdade isso se tornou tão famoso, esse elemento, que as pessoas vão lá visitar e elas, assim, sobem uma escadaria infinita até chegar ao ponto de ver uma gárgula de pertinho. Então, as pessoas realmente vão atrás de ver esses elementos, assim, que nos chama a atenção, né, gente? Traz realmente uma coisa assim obscura, sombria, nos dá um certo medo. Nossa, quem colocaria uma imagem dessa, uma escultura dessa? Puxa vida, né? Quando você está se tratando de uma catedral, de algo teria que ser religioso, você está botando uns seres assim que parece até seres do mal, né? Não é interessante você fazer esse paralelo assim? E é isso, é mesmo a arte grotesca, uma escultura assim, nesse estilo mesmo, tá? E também por isso se levantou tantas histórias a respeito dessas gárgulas, tá bom? Mas, aluno de arte vai entender que muitas histórias foram contadas sim, mas a função real da gárgula é fazer o escoamento da água de chuva para longe das paredes. Eu espero que você tenha gostado. Tá curto o nosso vídeo porque eu preciso que vocês assistam lá o link que eu postei para vocês, tá bom? Para a gente comentar na próxima aula. Um beijo e até a próxima!